Olá! Conforme prometido na aula anterior, nessa eu vou falar sobre Feature Branch. Para começar a entender o conceito, você precisa entender o que é uma branch. O Git permite que você crie ramos de códigos distintos a partir de um ponto no seu histórico. E, inclusive, existem os ramos locais e os remotos. Você consegue conferir isso até visualmente aqui no PyCharm, nessa parte aqui de baixo do Git, olha. Então eu tenho uma branch local que é a master, na qual eu estava trabalhando, e eu tenho uma branch remota que está lá no meu repositório remoto, o origin. Você consegue conferir também as branches através da linha de comando. Com o comando git branch, você consegue conferir todas as branches. Como eu só tenho uma local, eu só tenho essa daqui. Se você já rodar o comando git branch all, você consegue ver, inclusive, as branches remotas aqui. Ó. Já esse nome Origin, ele na realidade é um apelido para o meu repositório. Você consegue conferir localmente com o comando git remote -v quem são os repositórios remotos. Nesse caso, eu só tenho um, que é o Origin. Então, o Origin, na realidade, é apenas um apelido para o meu repositório que está lá no GitHub, que foi aquele que a gente copiou quando a gente fez um clone. Então, na realidade, o clone não faz apenas a criação do seu repositório local. Ele também conecta este repositório local com o repositório do qual você fez o clone, dando o nome, dando esse apelido aqui de Origin. Então, se lembre quando eu disse que o git push, na realidade, internamente ele faz git push origin master, ou seja, pegue as alterações e empurre para o meu repositório remoto de apelido Origin e na sua branch master. O controlador de versão Git permite que você tenha vários repositórios remotos. Então esse está apontando para o meu fork RenzoN. Mas é interessante que você também tenha a referência para o repositório original. Nesse caso aqui, o libpython_pro_br. O repositório original costuma ter o apelido em inglês de upstream. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse link SSH e eu vou adicionar um repositório remoto aqui no meu repositório do meu computador. Então eu vou utilizar o comando git remote add. Eu vou dar o apelido para ele, que eu vou chamar de upstream, pela razão que eu já expliquei, e vou dizer qual é o link no qual ele está conectado. Nesse caso aqui vai ser o /pythonpro/libpythonpro. Vou apertar Enter e veja que quando eu agora chamar o comando git remote -v, eu tenho a opção também do repositório remoto que agora tem o apelido upstream, apontando para o repositório que se encontra no grupo python_pro_br. Veja que também é possível fazer essa inclusão e exclusão através do PyCharm. Basta você clicar com o botão direito, Git, Repository, e existe aqui a opção Remotes. Veja que aparecem, inclusive, as duas opções que nós já vimos via linha de comando. Então você pode remover e adicionar clicando aqui no botão mais. Então, Upstream, coloco a URL novamente e dou um OK. Depois de adicionado esse repositório remoto, você pode rodar o comando git fetch para que todas essas mudanças no repositório reflitam aqui localmente. Então, quando você faz o fetch, ele vai buscar nas branches remotas para atualizar as informações no meu repositório local. Veja que depois do fetch, agora aparece aqui para mim também uma nova branch remota que é o upstream master, que é justamente a branch que existe no meu repositório de upstream. Uma vez que eu tenho todas essas branches, eu posso livremente criar várias branches locais nesse meu repositório local para desenvolver ramos de código a partir de um determinado ponto. Então, por exemplo, se eu quisesse criar, inclusive a partir da minha branch local master, eu poderia dar aqui um new branch e dar um nome para ela, por exemplo, ramo de branch em português. E aí veja que eu posso trabalhar aqui nessa branch, colocar qualquer mudança, eu posso commitar aqui nessa branch, como eu vou fazer aqui. E uma vez que eu tenho esses vários ramos, eu posso conferir, inclusive aqui nesse menu Version Control, quem são os ramos aqui nesse log.
veja que você consegue ver exatamente aqui o ramo. Ó. Tem o ramo de upstream, que está aqui em roxo. Então você começa a ver os ramos aqui no histórico. E inclusive em termos de código, quando eu vou de uma branch para outra, por exemplo, se eu voltar aqui para master com checkout, veja que ele recarrega o estado em que estava a minha branch, certo? Então se eu venho aqui e faço um checkout, eu posso inclusive apagar aquela antiga. Eu posso vir aqui e falar, olha, delete essa daqui. E agora eu não tenho mais uma branch local master, eu tenho apenas uma branch local ramo. Bom, mas para que serve esses repositórios remotos? Quando você está trabalhando em equipe, esse upstream possivelmente vai receber pull request dos outros desenvolvedores. E o que você vai querer fazer? Você vai querer sempre atualizar o seu código de acordo com essas mudanças que estão na branch master de upstream. Então eu vou recriar inclusive uma branch master local a partir da upstream master. Então eu vou dar aqui um checkout as new local branch, vou deixar o nome de master mesmo, e agora esta branch aqui está baseada na upstream. Inclusive eu vou fazer aqui um push para que a minha branch master do meu fork esteja exatamente igual ao estado da branch master de upstream. E inclusive eu vou fazer um force push aqui, isso porque eu alterei aqui o histórico. Então eu vou fazer um force push, não costumo fazer isso, costumo evitar aqui esse tipo de coisa, mas tenho que fazer aqui essa vez. O detalhe, eu quero mandar a minha branch local master não para upstream, mas sim para origin, que é o meu fork. Veja aí que tem inclusive as mudanças que aconteceram aqui, que foi justamente aquele PR que nós enviamos. Então eu vou fazer esse force push apenas essa vez e pronto. Agora eu tenho a minha branch master local e também a do meu fork igualzinha ao do meu upstream. Nesse momento, vamos então implementar aquela issue cujo PR não foi aceito, que é a issue de número 4, colocar o link do curso no README. Então, para fazer isso, em vez de começar a fazer na master e depois ter que refazer todo esse processo que nós fizemos, eu uso o chamado feature branch. Como isso funciona? Toda vez que eu vou começar uma feature nova, eu crio uma branch para aquilo que eu estou fazendo. Então eu venho aqui, ó, new branch, eu coloco inclusive o número da issue, nesse caso aqui a 4, para ficar essa referência, para eu já saber qual é a issue no GitHub que eu estou fazendo. Então eu começo a codar, por exemplo, venho aqui no navegador, entro no site do Python Pro atual, que é o www.pro.br, e aí eu vou acrescentar aquela mudança. Então, link para o curso, o nome que eu quero no link, no caso Python Pro, abro parênteses, coloco o link. Terminei de fazer isso, vou commitar, então inserido o link no README, vou deixar aqui o close número 4 e vou fazer um commit and push. Vamos ver o que vai acontecer. Veja que aqui ele está falando, olha, eu vou criar no origin, que é o meu fork, uma branch nova, que é a 4, inclusive. Então eu vou exatamente fazer isso. Então eu estou enviando, eu vou entrar aqui no GitHub para você ver o que acontece na interface. Veja que inclusive quando eu crio esse tipo de branch, já até aparece aqui, olha, ele sabe que tem uma branch distinta número 4, ele já me dá a opção de comparar e já criar o pull request daqui do próprio repositório original. Mas primeiro, vamos verificar aqui no Renzo número 4 o que está acontecendo. Veja que a criação daquela branch fez inclusive a interface do GitHub espelhar essa mudança. Ele sabe que eu tenho uma branch número 4 e uma branch master. Inclusive, se eu for aqui em código, eu posso escolher qual é o código que eu quero ver de acordo com a branch. Olha, tem a 4 e a master aqui. Bom, vamos fazer o mesmo processo do compare and pull request. Então veja que nesse momento foi inserido exatamente a mensagem que eu tinha acrescentado no commit, bem como aquele corpo com o close número 4, que vai automaticamente fechar a issue número 4 no momento que esse pull request for aceito. Então eu vou criar este pull request. Nesse momento, das aulas anteriores, você sabe que duas coisas poderiam acontecer. Esse código poderia ser aceito ou rejeitado. Se ele fosse rejeitado, como anteriormente, e eu não quisesse mais trabalhar nele, eu não precisaria fazer aquele revert, aquele reset menos hard. O que eu faria?
Simplesmente eu voltaria para a minha branch master e aí eu apagaria a minha branch 4. E pronto, você não tem dor de cabeça. Então a ideia do feature branch é que a branch master ela sempre fica sincronizada com o upstream para que você não tenha o trabalho de ter que ficar revertendo o código toda hora. Já no caso de sucesso, em que esse código foi aceito, o que vai acontecer? Alguém vai escolher fazer o merge, ou no caso aqui o rebase merge, e esse código será integrado no repositório original, em upstream. Quando isso é feito, você pode seguramente apagar a sua branch 4, porque ela já foi integrada no código de upstream, então eu vou clicar aqui em delete. Inclusive o PyCharm pergunta, você quer apagar também a branch remota, número 4? E aqui eu vou dizer que sim, delete tracked branch, olha lá, ele vai apagar então lá no GitHub do meu repositório remoto. Só que aí o que acontece? A minha branch de upstream master agora possui aquelas mudanças de número 4. Então o que eu vou fazer? Eu vou rodar aqui no PyCharm, ou pode ser também até via linha de comando, para você ver que também funciona. Eu vou rodar um git fetch, que é o comando, e aí eu digo inclusive quem é o repositório remoto que eu quero atualizar aqui localmente. No caso, é o upstream. Então, git fetch upstream. Então, ele está buscando o que mudou em upstream. Veja que, inclusive, é aquele commit que nós fizemos. E, a partir desse momento, eu posso pegar esta minha branch master local, que eu estou aqui, e fazer um merge com a master, para ficar tudo sincronizadinho. Então eu vou fazer aqui, olha, um merge com a master. Veja que aquela mudança que foi aceita em upstream entrou na minha própria master e eu posso sincronizar o meu repositório remoto fazendo um push disso aqui. Então veja que a minha master vai sempre andando em sincronia com a branch master do repositório original de upstream, de forma que eu nunca tenha que ficar fazendo revert, reset, etc. Existem vários fluxos de desenvolvimento, mas em particular esse de feature branch é o que eu mais gosto, porque evita aqui uma porção de dor de cabeça. E o ideal é que inclusive você faça esse fetch toda vez que você ligar o seu projeto. Por quê? Porque pode ser que outra pessoa já tenha enviado um PR e aí a sua branch de upstream já foi atualizada com essas informações. Então você tem que sempre estar atualizando aqui o seu código, atualizando a sua master, para você estar sempre com as últimas mudanças de upstream. Então assim você já sabe o básico de feature branch para poder trabalhar aí em equipe.